Olá meus amigos e minhas amigas, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Teologia Adventista. É uma alegria, uma satisfação ter você aqui conosco para junto nós estudarmos a nossa Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina, cujo título geral do trimestre é Temas do Evangelho de João, e nosso estudo dessa semana se concentra no estudo da lição número 10, o caminho, a verdade e a vida. O meu nome é o Anderson Ornelas, e é uma alegria, uma satisfação ter a sua companhia para continuarmos aqui estudando a Bíblia através deste guia de estudo da Escola Sabatina. Nosso muito obrigado você pela parceria, pela audiência, por estar compartilhando esses vídeos, e eu agradeço muito a vocês por esse empenho, pelo carinho, pelas palavras de incentivo. E nós deixamos aqui mais uma vez incentivo para que, se você não é inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho para que você receba as notificações de quando sair um vídeo novo e nos ajude aí compartilhando o vídeo para aquelas pessoas que você ama, para aquelas pessoas que você acha que irá gostar deste conteúdo, tá bom? Então, sem mais delongas, nós vamos aqui para o estudo da nossa lição. E nas últimas semanas eu utilizei o aplicativo Escola Sabatina. E algumas pessoas têm perguntado como baixar esse aplicativo que eu não conheço. Então, eu não tenho iOS, né? O Apple Store, mas se você tem algum dispositivo da Apple, você precisa ir ao Apple Store. Aqui nós temos então o Play Store e você vê aqui Escola Sabatina. Este primeiro que você encontra aí, você então vai abrir, né, e você terá o estudo de hoje, o caminho, a verdade e a vida. Vou colocar aqui do lado para que você acompanhe também o nosso estudo através do aplicativo e consiga acompanhar os textos, acompanhar aí o nosso estudo. Muito bem. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Aqui nós precisamos, antes de prosseguir, lembrar que é muito importante termos um conhecimento pleno da pessoa de Jesus. Quanto mais você conhece alguém, mais você estabelece afinidade, mais se firma o relacionamento. Por isso é que nós lembramos constantemente aqui no canal daquele texto lá de Desejar de Todas as Nações, na página 50, parágrafo 4, onde diz que faria muito bem para nós passar diariamente 1 hora refletindo sobre a vida de Jesus. Deveríamos tomá-la ponto por ponto e deixar que a nossa imaginação se apodere de cada cena, especialmente as cenas finais. E ao meditar assim seu grande sacrifício por nós, a nossa confiança nele será mais constante. Nosso amor será mais vivificado e seremos mais imbuídos de seu Espírito. Mesmo? E isto que nós precisamos conhecer mais a Jesus. É por isso que nós estamos nos dedicando ao estudo da vida de Jesus neste trimestre, principalmente no que diz respeito ao Evangelho de João, a ênfase que é dada por esse evangelista. E aqui no início começa dizendo que ninguém viu a Deus, o Pai, mas Deus o Filho, que é Jesus, o revelou. E nós temos vários textos que vão trazer luz para esse trecho também. Por exemplo, nós temos aqui 1 Timóteo capítulo 6, verso 16, que diz assim: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver, a ele a honra e poder eterno. Amém. Então Deus ele tem imortalidade? Sim. Ele habita em luz inacessível? Sim. O que significa dizer isso? Significa dizer que dos aspectos humanos, a nossa mente ela é condicionada e limitada para conseguir entender Deus. Mas Jesus veio em forma humana para revelar o Pai. Então, este é um ponto interessante. E voltando aqui então para a nossa lição, nós temos logo de ilustração uma Bíblia, onde na Bíblia está a chave que dá acesso ao Pai, que dá acesso à porta que conduz o caminho. O caminho ele é apresentado na palavra de Deus. E por isso que essa ilustração quer dizer que Jesus é o caminho, a verdade
e a vida. Então, muito bem, aqui na nossa introdução de sábado, diz que o Evangelho de João está dividido em 4 partes. O livro dos sinais, do capítulo 1 até o capítulo 12, verso 50. O livro da glória, do capítulo 13, verso 1 até o capítulo 20, 31. E o epílogo, que é o capítulo 21, verso 1 a verso 25. Pois bem, até agora, até hoje, nas semanas anteriores, nós estudamos então o livro dos sinais. Agora nós iremos estudar um pouco sobre o livro da glória, a partir do capítulo 13. Daqui em diante vamos examinar especialmente a terceira seção de João, que é o livro da glória. E é interessante perceber que várias declarações Jesus apresenta que o eu sou o pão da vida, a luz do mundo, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. Na lição dessa semana começaremos estudando o propósito do discurso de despedida de sua introdução, que descreve o significativo episódio no qual Jesus lavou os pés dos discípulos, e em seguida avançaremos para a declaração Eu sou, do capítulo 14. Então, os textos de estudo dessa semana vão se concentrar em João capítulo 13 e em João capítulo 14, algumas partes. Então, como vamos proceder aqui? Vamos avançar estudando os textos e comentando os textos e trazendo também resposta para as perguntas, como temos feito nas últimas 2 semanas. Muito bem. Parte de domingo, eu lhes dei o exemplo. O discurso de despedida de Jesus traz instruções ao discípulo a respeito do futuro. Seu padrão literário é semelhante à despedida de Moisés em Deuteronômio. Então achei muito interessante isso que foi posto aqui pela lição. Jesus, ao se despedir dos seus discípulos naquela quinta-feira à noite, ali por ocasião da sua ceia com os discípulos, ele começa a se despedir dos seus discípulos e dar últimas instruções. Isso remonta a nossa mente para o momento em que Davi reúne todos os príncipes, todos os servos oficiais, todas aquelas pessoas que cuidavam dos grupos de 100, aqueles que cuidavam do grupo de 50, e ele reúne todas as pessoas, seu filho, os príncipes, os seus auxiliares no governo, e ele começa a apresentar para eles o seu sucessor, que seria o seu filho Salomão. Ele também, a lição também nos remete para Moisés, quando Moisés ele é avisado pelo Senhor de que irá descansar com seus pais e que não prosseguirá junto ao povo de Israel. E agora Moisés faz aquele discurso das suas últimas orientações e apresenta o seu sucessor, que seria Josué. Nós vemos então essa relação de Jesus confortando os discípulos à sua partida, e ele promete um substituto que o representaria. Quem é o substituto que segue a Jesus? É o Espírito Santo. Assim, então, como Moisés tem um substituto, que é Josué, assim como Davi tem um substituto, que é Salomão, assim também Jesus tem um substituto, que é o Espírito Santo, que convenceria as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Eu achei isso aqui muito bonito. Leia João 13, de 1 a 20, o que aconteceu naquele momento e por que essa história é tão importante, que lições Jesus procurou ensinar. Na leitura, então, que se segue, podemos ler o seguinte: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando a toalha, cingiu-se. Perceba, Jesus ele está no cenáculo, provavelmente é o mesmo local onde os discípulos depois se reúnem, depois da morte de Jesus, se reúnem para orar, que ficam orando por 10 dias até receberem o Espírito Santo. Provavelmente esse local era um local que Jesus já tinha costume de ir. Alguns da tradição judaica e a tradição cristã vão dizer que esse local pertencia a Maria, mãe de João Marcos. Nós estudamos isso no trimestre anterior, tá bom? E aqui diz que Jesus ele come a Páscoa com os seus discípulos. Terminou a ceia. Que ceia era esse? A ceia de comer o cordeiro com ervas amargas, simbolizando ou celebrando a Páscoa. Então Jesus, neste momento, se levanta para lavar os pés dos seus discípulos.
levantando da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Como assim Jesus tirou as vestes? É que os judeus utilizam uma túnica em cima de uma outra roupa. É como se você tivesse uma roupa mais leve por baixo e por cima uma roupa mais grossa. E com isso Jesus ele remove aquele manto para que os seus movimentos não fossem impedidos e ele pega uma toalha, pega ali a água que já estava no local e começa a lavar os pés dos discípulos. Depois pôs água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com toalha com que estava cingido. Verso 6. Aproximou, pois, de Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte para comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que já está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então, é importante fazermos uma pausa aqui e comentarmos o que nós já lemos. Quando Jesus e os discípulos chegam no cenáculo, naquele local especial para a ceia, após então a ceia, Jesus ele estabelece uma cerimônia que iria dar lugar à Páscoa, que é a Santa Ceia. Agora, à mesa estava sentado do lado de Jesus, estava sentado João, o discípulo amado, e do outro lado estava sentado Judas. Judas considerou em seu coração que se existia um lugar de honra, o lugar mais honroso que pudesse existir, ele queria estar assumindo esse local. E quando nós percebemos isso, nós entendemos que o coração de Judas ele era um coração corrupto, enganoso. A Bíblia deixa claro que ele, como nós vimos nas lições anteriores, que ele se preocupava muito com bens materiais, não é mesmo? E quando nós vemos alguns detalhes a mais no livro O Desejado de Todas as Nações. Por exemplo, eu tenho aqui o aplicativo GW, você também pode baixar pelo Play Store, e eu estou com o Desejado de Todas as Nações do capítulo 71, Servo dos Servos. Esse capítulo se baseia, então, neste momento que Jesus se reúne com seus discípulos na ceia. E aqui eu grifei algumas partes importantes, sublinhei, por exemplo, de verde. Havia entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Os discípulos ainda nutriam essa ideia de quererem ser o maior, de estarem perto do Mestre. E isso era algo que deixava Cristo entristecido. Quando os discípulos entraram na sala da ceia, tinham o coração cheio de ressentimentos. Judas apressou-se a tomar lugar junto de Cristo, à esquerda. João estava à direita. Se houvesse lugar mais elevado, Judas estava decidido a ocupar, e esse lugar julgava-se era junto de Cristo, e Judas era um traidor. Surgira outra causa de dissensão. Numa festa, era costume que um servo lavasse os pés aos hóspedes, e nessa ocasião se fizeram preparativos para esse serviço. O jarro, a bacia e a toalha ali estavam, prontos para a lavagem dos pés. Não havia nenhum servo presente, porém, e cabia aos discípulos fazer isso. Olha só que interessante, era costume então, quando alguém chegava na casa de alguém, principalmente se essa pessoa era de condições econômicas mais favoráveis, ele tinha um servo, era o mais servo que existia na casa, era aquele que era responsável para limpar, para lavar os pés das pessoas que andavam naquela época descalços ou muitas vezes de sandálias e com isso empoeirava os seus pés. Então nós vemos aqui que aquela pessoa mais indigna da casa, aquela pessoa mais sem honra, era designada para lavar os pés dos viajantes, dos visitantes, os convidados que estavam naquela casa. Agora, note que quando alguém era muito pobre, ele tinha pelo menos água em casa e lavava os pés das pessoas que vinham, ou deixava água ali para que as pessoas se lavassem, né? Mas os discípulos não fizeram isso. Cabia a eles, mas eles não fizeram isso. Mas cada um deles, cedendo ao orgulho ferido, resolveu não desempenhar a parte de servo. Todos manifestaram total desinteresse, parecendo inconscientes de haver qualquer coisa para fazerem. Por seu silêncio, recusaram-se a humilhar-se. E essa parte de azul aqui, que eu destaquei, eu gostaria de ler para vocês, ele é muito interessante. Como havia Cristo de levar essas pobres almas a um ponto em que Satanás não obtivesse sobre elas decidida vitória? Como Jesus iria
mudar o seu pensamento? Como poderia mostrar que uma simples profissão de discipulado não os tornava discípulos, nem lhes garantia um lugar no reino? Como lhes mostraria que é o amoroso serviço, a verdadeira humildade que constitui a genuína grandeza? Como haveria ele de acender amor no coração deles e habilitá-los a compreender aquilo que lhes ansiava dizer? Como Jesus poderia lhes ensinar o perfeito amor, a abnegação, o sacrifício, a removerem do seu coração todo aquele orgulho, todo aquele egoísmo, toda aquela vontade de serem maiores? Jesus, então, ele utiliza um método, que é o método de constranger o coração. Então, Jesus esperou por algum tempo ao ver o que os discípulos fariam. Então ele, divino mestre, se ergueu da mesa, pondo de lado a veste exterior, que lhe poderia estorvar os movimentos, tomou uma toalha e cingiu-se. Com surpreendido interesse olhavam os discípulos, esperando em silêncio ver o que ia seguir, né? Então a ação abriu os olhos dos discípulos, profunda vergonha e humilhação os possuiu, entenderam a muda repreensão e viram-se sobre um aspecto inteiramente novo. Percebam, é interessante então nós vermos esse ponto aqui para que você possa perceber o que nós estamos lendo e compreendendo à luz do Espírito de Profecia mais detalhes importantes para nós. E Jesus, no verso 8, lava os pés dos discípulos. Ele começa lavando os pés de Judas. Judas estava ao seu lado e ele começa lavando os pés de Judas. Depois ele lava os pés de Pedro. Quando ele chega para lavar os pés de Pedro, aliás, Pedro não quer ser lavado por Jesus, pois considera aquilo algo muito indigno para que o seu mestre fizesse. Ele diz: não, Senhor, o Senhor não vai me lavar. E ele disse: se você não for lavado, você não tem parte comigo. Ou seja, a cerimônia da Santa Ceia é como se fosse o mini batismo, é uma renovação de votos, e se ele não tivesse o entendimento do simbolismo que ali estava sendo apresentado através da Santa Ceia, ele não tinha como ter comunhão com o Pai, porque a cerimônia da Santa Ceia também é chamada de cerimônia de comunhão, de relacionamento com Deus. No verso 9, disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. E Jesus diz isso aqui, não todos, porque bem sabia que quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estão limpos. Ele sabia que Judas estava disposto ao trair. E logo em seguida, no verso 12, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus está aqui invocando a questão da servidão. No verso 16, na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Jesus, ele inverteu a pirâmide do poder. Ele disse que aquele que é servo, aquele que é líder, aquele que assume uma posição de importância, de responsabilidade na igreja ou diante de uma empresa, diante de uma família, ele precisa ser o servo, aquele que está mais disposto a se sacrificar, a se abnegar em prol do serviço do outro. E ele diz: se vocês sabem algo, vocês precisam praticar. Por isso, terminando, verso 18, não falo de vós, eu bem sei o que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Novamente, Jesus remete a Salmos como um texto que profetizava a sua traição. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e a quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Pois bem, então qual seria a resposta para a pergunta? O que aconteceu naquele momento e por que essa história é tão importante? Que lições Jesus procurou ensinar? Que lições Jesus procurou ensinar? Então, em João 13, narra o momento em que Jesus, durante a última ceia, lava os pés de seus discípulos, assumindo o papel de servo. Este ato, realizado mesmo sabendo a traição de Judas, simboliza o amor incondicional e a purificação espiritual que ele oferece.
se você estivesse diante de um jantar com pessoas que para você é especiais, se você soubesse que ali está um amigo seu, que é muito íntimo, e que ele vai te trair, que ele vai te caluniar, como você trataria essa pessoa? Você ainda pegaria água e lavaria os seus pés com muita humildade? Olhem só o amor de Jesus, que ele excede todo o amor que nós temos e nos constrange a sermos mais amorosos e dedicados, né? Jesus disse que precisamos amar nossos inimigos. Por mais que seja muito difícil, nós precisamos orar por aqueles que nos perseguem. Não podemos nutrir mágoas em nosso coração. Além disso, Jesus ele ensina uma lição prática de humildade e serviço ao próximo, mostrando que a verdadeira liderança do reino de Deus é marcada pelo serviço. Sua resposta a Pedro destaca a necessidade de contínua purificação espiritual e comunhão com ele. É por isso que o batismo você se batiza apenas uma vez, mas a cerimônia da Santa Ceia você participa 2, 3 a 4 vezes no ano ou até mais, porque é um mini batismo, é uma renovação dos votos, não é mesmo? Então, nós vemos que enquanto o gesto reafirma que o amor sacrificial deve ser o padrão de vida de seus seguidores. Então, aqui nós notamos esses pontos importantes e Jesus ele ensina que o poder e a autoridade devem ser usados para o serviço e não para agradecimento próprio. Quantas pessoas na igreja, né? Muitas vezes por ter uma função, um cargo, querem desempenhar superioridade sobre os outros. Mas entre os cristãos não pode ser assim. Precisamos ser amorosos, bondosos, firmes, mansos como a pomba, mas prudentes como a serpente, mas sempre com amor, com carinho, seguindo o exemplo de Jesus. O que o lava-pés ensina sobre seguir Jesus e servir ao próximo com humildade? No contexto adventista, o lava-pés ensina que seguir a Jesus significa viver em humildade, colocando-se como servo do próximo, como ele exemplificou, ao lavar os pés de seus discípulos. Esse ato também reforça a necessidade de purificação espiritual contínua, simbolizando a limpeza do pecado e a renovação diária da caminhada cristã. Integrado à Santa Ceia como a cerimônia de humildade, o lava-pés lembra aos crentes que o discípulo não busca status, mas um compromisso de imitar o amor e o serviço sacrificial de Cristo, promovendo reconciliação, perdão e comunhão na comunidade cristã. Então, nenhum cristão, nenhum pastor precisa buscar status, mas sim buscar comunhão, humildade, crescimento espiritual, se sacrificar assim como Cristo se sacrificou. Vamos agora para a parte de segunda-feira, que tem como título Certamente Voltarei. Leia João 14, de 1 a 3, em que contexto Jesus disse essas palavras. Muito bem, o João 14, de 1 a 3, nos diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vemos que Jesus ele estava afirmando que ele estava trabalhando em benefício das pessoas. Todo o trabalho de Jesus era em benefício das pessoas. Ele foi ungido pelo Espírito Santo, como Atos 10:38 apresenta, e ele andava pelos lugares curando as pessoas que foram oprimidas pelo inimigo. E um ponto interessante que eu me lembrei aqui agora é daquela frase que constantemente se é dita por aí: aquela pessoa que não vive para servir, não serve para viver. E Jesus, ele no contexto do que estudamos no Parte de Domingo e aqui agora também, mostrando que ele está para servir. Até mesmo o momento que ele vai ao céu, que ele irá para junto do Pai, ele estará desempenhando um papel em favor da humanidade, né? Jesus está trabalhando em nosso benefício, em nosso favor, disposto a me salvar e a te salvar. Isso é muito importante. E em que contexto Jesus disse essas palavras, então? Nós podemos dizer que foi dito no contexto da última ceia, momentos após anunciar sua traição, a negação de Pedro e a sua partida iminente, deixando os discípulos angustiados e até inseguros. Ele diz que aquele que comia pão com ele seria o que trairia. Ele afirma para Pedro que Pedro negaria. Isso deixa os discípulos inseguros. Para confortá-los, então, Jesus promete preparar um lugar na casa do Pai, uma referência ao céu, né? E assegura que voltará para buscá-los,
reafirmando a esperança da segunda vinda. Suas palavras convidam a confiança plena nele, mesmo diante da incerteza, e oferecem consolo eterno ao garantir que os crentes têm um lugar seguro na presença de Deus. Não é magnífico saber que você tem um representante no reino dos céus junto a Deus? O próprio Deus encarnado vê esse mundo e ele é seu amigo, ele é seu companheiro, ele é seu intercessor, é aquele que é seu advogado junto ao Pai. Isso não te traz tranquilidade, não te traz firmeza de saber que Deus desempenhou as obras para salvar a humanidade e ainda enviou o Consolador, que é o Espírito Santo, para continuar a obra, ainda está no céu intercedendo por mim e por você. Ou seja, tudo que o céu tem para fazer por mim e por você, ele está sendo feito, né? Os recursos inesgotáveis de Deus que falei para vocês na semana anterior. Então, os discípulos não entenderam que Jesus estava falando sobre sua morte, sobre a sua ressurreição e sobre a sua ascensão. E eles ficaram então confusos com isso. O texto diz que não se turbe o vosso coração, que significa angustiar, né? A palavra grega tarasso, que significa agitar-se, perturbar-se, desestabilizar-se ou ficar confuso. Não é de surpreender que os discípulos estivessem confusos com as palavras de Jesus. Você já ficou assim, perturbado em algum momento por uma frase que foi falada e você começou a tremer, a soar, você perdeu ali o sentido da noção, parece que o chão, você não sentiu mais o chão para se firmar? E aí Jesus ele traz essas palavras dizendo: eu virei outra vez, eu venho, eu estou vindo, eu voltarei, certamente voltarei para os buscar, não vos deixarei órfãos. E essa palavra é uma mensagem importante. Agora então, o que a cruz ensina sobre a certeza da volta de Cristo? Sem a segunda vinda, qual seria a relevância da morte de Jesus para a nossa vida? A cruz ela ensina sobre a certeza da volta de Cristo ao revelar o amor sacrificial de Deus, que entregou seu Filho para redimir a humanidade e restaurar plenamente comunhão com Ele. Então, a cruz nos apresenta esse detalhe de que precisamos da cruz para crermos na vinda de Jesus. Não é mesmo? A morte de Jesus não apenas garantiu a vitória sobre o pecado e a morte, mas também apontou para a consumação deste plano da segunda vinda, quando todas as promessas de redenção serão cumpridas. Então, através da cruz, nós podemos crer no amanhã, porque Jesus morreu e ressuscitou. O Espírito nos consola, nos conduz, e aqui também fala que isso nos dá a garantia da vitória sobre o pecado. Precisamos lutar constantemente contra as nossas tendências para o mal, abandonar os nossos maus hábitos e reformar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, não é mesmo? E garantiu não somente a vitória sobre o pecado, mas também apontou a consumação desse plano através da segunda vinda. Sem a segunda vinda, a morte de Jesus perderia sua relevância final, pois, embora oferecesse perdão e esperança, não traria a restauração completa da criação e a vitória definitiva sobre o mal. A cruz e a volta de Cristo estão intrinsecamente ligadas, formando a base da nossa esperança e do propósito da fé cristã. A obra de Cristo não terminou na cruz. O processo de salvação é algo contínuo, que tem um ponto na história ali na cruz, quando Jesus oferece o sacrifício, mas Jesus não representava apenas o sacrifício do santuário terrestre. Ele representava também, não só a oferta, mas ele também é o sacerdote, o sumo sacerdote. Ele representa todo o sistema sacrificial e ele também subiu ao céu e agora intercede por nós. Então, a cruz é uma parte do processo de salvação da humanidade, o processo de restabelecer o homem à imagem de seu autor, de levá-lo de novo à perfeição que fora criado, de poder inseri-los novamente no céu. E isso é muito lindo. A cruz e a volta de Cristo estão intrinsecamente ligadas, formando a base de nossa esperança e do propósito da fé cristã. Indo agora para a parte então de terça-feira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em todos os momentos na Bíblia, nós vemos Jesus sendo apresentado como o único caminho. Quando Jesus é apresentado pela primeira vez na Bíblia, em Gênesis 3, versículo 15, que também é chamado de proto-evangelho. Ali quando Jesus aparece para Adão e Eva e reafirma que nasceria descendente da mulher e que esmagaria a cabeça da serpente. E isso é a promessa, a primeira promessa ali de como Jesus seria o caminho, como Jesus seria o elo, a conexão, como Jesus nos concederia acesso direto ao Pai. E aí nos faz a pergunta, né? Que pergunta Tomé fez
Como Jesus respondeu? João 14, versos 5 ao 6, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. É até compreensível entender a alegação aqui de Tomé. Se eu não sei para onde uma pessoa está indo, se eu não estou seguindo, não sei qual caminho ele vai pegar, não tem como eu segui-lo. Por isso ele diz, Senhor, não sabemos para onde vais. Então como saber o caminho? Como segui-lo? E Jesus não responde a pergunta dele de forma tão clara, dizendo, olha Tomé, olha, eu estou falando com você aqui que eu estou indo para o céu, né? Eu serei morto, eu ressuscitarei e isso vocês não podem fazer, não podem ir para esse lugar comigo agora. E depois que eu ressuscitar, eu ascenderei ao céu e vocês não podem ir comigo para lá agora. Não, ele não fala isso. Como nos capítulos anteriores e nas lições anteriores que nós aprendemos, que Jesus ele falava de termos simbólicos e os discípulos entendiam que ele estivesse falando de questões literais. Então ele transita do literal para o simbólico em muitos momentos e os discípulos não conseguem entender isso. Aqui Jesus dá uma resposta também simbólica e eles podem ser que pensaram que ele estivesse falando em termos literais. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Jesus é o único pelo qual podemos ser salvos. É o que está escrito ali em Atos capítulo 4, versículo 12. Né? Não há nenhum outro pelo qual possamos ser salvos, apenas por meio de Jesus. Com essas palavras, Jesus revelou que ele é o único mediador entre Deus e os homens, apontando para a exclusividade de sua missão redentora e destacando que a salvação, a verdade plena e a verdadeira vida estão acessíveis somente por ele. Nada de pensar que o acesso para a felicidade está nos tarôs, nos búzios, na numerologia, na astrologia. Nada de pensar que você conseguirá acesso para a vida eterna consultando os mortos ou através do espiritismo. Nada de pensar que você terá acesso à paz interior através do yoga, através de elementos misturados com misticismo, com coisas ocultas, o ocultismo. Não penseis isso. Não penseis que a felicidade está vinculada a ter bens materiais, que a felicidade está vinculada a ter um bom relacionamento com o cônjuge. Olha, quando eu me casar eu serei totalmente feliz, eu terei a paz perfeita que eu estou procurando. Não pense isso. Nós só temos a felicidade concreta em Cristo Jesus. Por mais sucesso que você tenha na sua vida financeira, na sua vida relacional, na sua vida física, eles não podem trazer a felicidade que Jesus pode trazer. Por isso é apresentado que Jesus é o único que pode trazer verdade, a única verdade absoluta. A verdade absoluta não está no hinduísmo, não está no budismo, não está no shintoísmo, não está no islamismo. A verdade plena e completa está em Cristo Jesus, porque ele revela o Pai. Ele veio trazer para nós a explicação completa do que era a verdade. Jesus não invertou a questão ao indicar que ele mesmo é o caminho e Deus unigênito, ou seja, o termo grego monogenes, traduzido como unigênito, significa único ou singular, e ele então revelou e expôs aí o que era o Pai. Jesus é o elo com o Pai, aquele que explica a interpretar o Pai para o mundo caído. E ainda temos a pergunta 4, né? Leia João 14, versos 7 a 11, como Jesus esclareceu o mal-entendido a Filipe. Vamos ver. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Então, Jesus esclareceu o mal-entendido de Filipe ao afirmar que conhecê-lo é o mesmo que conhecer o Pai, destacando que ele é a plena revelação de Deus. Nunca ninguém viu a Deus. Em nenhum momento Deus foi visto, Deus o Pai. E todas as manifestações de Deus no Antigo Testamento, todas as teofanias, eram o próprio Jesus, na sua forma pré-encarnada. Então,
ele enfatizou sua unidade com o Pai, explicando que as suas palavras e obras não são suas, mas do Pai que habita nele e realiza a obra através dele. Assim, Jesus ele corrigiu a visão limitada de Filipe ao mostrar que Deus não precisa ser buscado em outro lugar, pois está plenamente manifesto em sua vida, caráter e missão. Então, Jesus é o nosso único intercessor entre o Pai e nós podemos ir a Ele de forma acessível. O estudo de quarta e quinta-feira agora vão enfatizar o conceito de verdade, que é o tema crucial em um mundo em que a própria existência da verdade tem sido questionada. As pessoas têm questionado a verdade, dizendo que não há uma verdade absoluta. Ora, se essa frase está correta, até ela mesmo é errada, né? Como posso dizer que não há nenhuma verdade absoluta? Então quer dizer que essa frase que eu acabei de dizer, ela não é verdade absoluta. Por isso existe sim uma verdade absoluta e essa verdade está em Jesus. Por que é tão reconfortante perceber que Jesus é a mais completa revelação que temos sobre como é Deus, o Pai? Eu respondi assim: é reconfortante perceber que Jesus é a mais completa revelação de Deus, porque ao olhar para Ele, nós vemos um Deus acessível, um Deus amoroso, um Deus compassivo, um Deus justo, que busca nos salvar e não condenar você e não condenar a mim. Jesus demonstra que Deus é pessoal, presente em nossas dores e necessidades. Ele é um Deus que se preocupa, né? É profundamente interessado em nossa redenção e ele elimina imagens distorcidas de um Deus distante ou punitivo, mostrando que o Pai nos ama como o mesmo amor revelado na cruz. Essa revelação nos dá confiança, esperança e a certeza de que podemos confiar plenamente em Deus, pois Jesus é a expressão viva de seu caráter e propósito. Então, indo aqui para a parte de quarta-feira, que tem como título Eu Sou a Verdade. Como João liga o conceito de verdade diretamente a Jesus? Então temos aqui alguns textos, não é mesmo? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de quê? De verdade. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E conhecereis a verdade vos libertará. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. O Espírito da verdade guiará-nos em toda a verdade. Então, como João liga o conceito de verdade diretamente a Jesus? Nós podemos perceber, então, que repetidas vezes em João a verdade é ligada a Jesus, o Pai, e ao Espírito Santo. A verdade é conectada com Jesus, o Verbo, e com a luz em contraste com as trevas. A mentira está ligada ao diabo e ao pecado. Assim, a verdade, segundo João, não é apenas uma questão de fatos e informações. Ela inclui, acima de tudo, o aspecto moral da fidelidade a Deus e à vontade. Ou seja, em outras palavras, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. E eu achei interessante essa parte aqui do parábola de Jesus, que é apresentado na lição. Teorias filosóficas ou composições literárias, embora brilhantes, não podem satisfazer o coração. As afirmações e descobrimentos humanos não têm valor. Que a palavra de Deus fale ao povo. Aqueles que ouviram somente tradições, teorias e máximas humanas até agora, ouçam a voz daquele cuja palavra pode renovar a alma para a vida eterna. Então, as teorias filosóficas, todo o conhecimento literário, embora seja algo muito brilhante, não pode satisfazer o coração, não pode preencher o vazio da alma, não pode trazer o bem-estar, não pode satisfazer o ser por completo. Então, por mais que existam pessoas extremamente inteligentes, superdotadas, que escrevam materiais magníficos que você lemos e temos que ler mesmo para desenvolver, ampliar o nosso conhecimento, nós precisamos entender que Deus é o dono de todo conhecimento. E imagine só, se aqui nesse mundo pecador, cheio de limitações, as pessoas elas são tão iluminadas, tão entendidas em alguns aspectos e conseguem escrever compêndios e mais compêndios relacionados a variados temas de estudo que são incríveis e magníficos, imagine quando você for ao céu. Os anjos santos e perfeitos, como eles não são inteligentes. Imagina, será que não tem no céu algum aspecto, será que não tem livros ali sobre vários e vários conhecimentos para que você possa desfrutar? Imagine poder conversar com os seres não caídos e desfrutar deles os grandes ensinamentos e aprender por toda a eternidade esses ensinamentos
magníficos, não é mesmo? Mas toda a fonte do conhecimento está em Deus, o nosso Pai. Jesus, ele é a verdade. Pense no que isso significa. Jesus é o Logos, a palavra, o verbo que estava com Deus desde o princípio e que é o Criador de todas as coisas. Ele é um com o Pai, desde a eternidade passada à eternidade futura, possui todas as características do Pai e, portanto, também é o Eu Sou. Interessante, não é mesmo? A Bíblia diz que Jesus é o Filho, e o Filho, ele precisa, para ser filho, ter todas as características que o Pai tem. Então, se o Pai é eterno, o Filho é eterno. Se o Pai é onisciente, o Filho é onisciente. Se o Pai é onipresente, o Filho é onipresente. Se o Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso. Se o Pai é eterno, também o Filho é eterno. Então não pode ter um momento que Jesus não tenha existido, porque no concílio de Nicéia, no ano 325, era isso que estava em jogo. Diziam que em algum momento da eternidade o Pai existia sozinho e depois ele criou o Filho e aí passou a existir Jesus. Mas esse pensamento, raciocínio não procede, não é concreto, porque se o Pai é eterno, o Filho também é eterno. E outro pensamento, o Pai só é Pai porque tem um Filho. Porque se em algum momento ele não tivesse um Filho, ele não seria Pai. Mas a Bíblia diz que ele é o Pai e Jesus é o Filho. Então, por toda a eternidade existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nós veremos um pouco mais sobre isso na lição da semana que vem, não é mesmo? Agora, avançando aqui para a parte, então, de quinta-feira, as Escrituras e a verdade. No Evangelho de João, as Escrituras desempenham um papel importante ao nos falar sobre aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Nos 4 Evangelhos, assim como em toda a Bíblia, as Escrituras desempenham um papel fundamental na revelação da verdade. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de nos ensinar quem é Jesus e o que ele veio fazer nesse mundo. Então é muito bonito estudarmos a Bíblia porque você consegue perceber e ter percepção de quem é Deus, o Deus que você segue, você serve, qual é o pensamento dele, como ele se relaciona. Tudo isso é muito magnífico. Qual é o propósito dele ao vir ao mundo? Então aqui diz, leia João 5:38 a 40, o que Jesus disse sobre as Escrituras. Diz assim, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Então, neste texto, nós vemos que Jesus destaca que as Escrituras testemunham sobre ele, mas repreende os líderes religiosos por não reconhecerem isso. Olha só, o risco que nós corremos. Podemos estudar a Bíblia de forma superficial e não conhecer Jesus totalmente. Por isso que você não pode apenas fazer uma leitura apressada, apenas para cumprir um requisito do clube de desbravadores ou apenas para cumprir um requisito da classe. Você não pode ler a Bíblia apenas para poder chegar na igreja e dizer assim, eu estudei 7 dias, pode marcar aí. Não, eu e você precisamos estudar a Bíblia de forma profunda, analisando os versículos, estudando o Espírito de Profecia, vendo o que eles dizem a respeito, estudando o comentário bíblico para ver os comentários que outras pessoas fizeram sobre esse texto, ajudando você a colocar mais luz sobre o assunto para compreender melhor. Então Jesus ele diz que nas Escrituras elas revelavam dele, mas aquelas pessoas que estavam todos os dias com as Escrituras nas mãos, que era o Antigo Testamento naqueles dias, elas não reconheceram que Jesus era aquele predito nas Escrituras. Eles estudavam as Escrituras buscando nela a vida eterna, mas falhavam em entender que o propósito central do texto sagrado era apontar para Cristo como a fonte da vida. E o ponto essencial do cristianismo, ou melhor, da religião judaica, era entender o que as Escrituras diziam e eles estavam longe do que realmente as Escrituras diziam. Jesus, então, enfatiza que, embora valorizem a letra das Escrituras, eles não permitem que essa verdade os leve à fé nele, o único caminho para a salvação e a vida eterna. As Escrituras só têm um papel, meus queridos irmãos, levar você a uma íntima comunhão com Jesus, a ser mais parecido com Jesus. Se você tem estudado a sua Bíblia e não tem buscado cada dia a desempenhar os frutos do Espírito Santo, que são também frutos de Jesus, né? Que são características de Jesus, isso tem que fazer você pensar e refletir o que consiste a minha fé. Nesses 20 anos que eu me tornei adventista, o que o cristianismo me mudou?
nesses 10 anos, nesse 1 ano, nesse tempo que você aí agora vai lembrar, desde o tempo que você se batizou, como está a sua fé? Quando você se batizou, você tinha aquele ânimo, aquela empolgação, aquele fervor, aquele carinho, aquele amor pela causa. Mas como você está agora? Esse amor, ele expandiu, ele progrediu ou ele diminuiu? Nós precisamos estar avançando constantemente em Cristo, progredindo até encontrar o auge, né? Encontrar Cristo e sermos mais semelhantes a Ele. Jesus e seus discípulos apontaram inúmeras vezes as Escrituras para validá-lo como Messias, e foi isso que Jesus fez aqui nesse momento também. A pergunta 7. Após a ressurreição, ao revelar o significado do seu ministério, Jesus primeiro apontou as Escrituras. Por que isso é tão importante? Temos aquele momento aqui que Jesus encontra com os discípulos no caminho de Emaús, e no capítulo 24, verso 27 de Lucas, começando por Moisés e por todos os profetas, explicando o que dele se achava em todas as Escrituras. O que Jesus apontou nas Escrituras? Por que isso é importante? Nesse texto, em Lucas 24, 27, Jesus, ao explicar seu ministério após a ressurreição, começa com as Escrituras para demonstrar que toda a história da redenção apontava para ele. Isso é crucial porque revela a unidade e a inspiração divina das Escrituras, mostrando que a lei, os profetas e os salmos não eram fragmentos desconexos, mas uma narrativa coesa que culmina em Cristo. Olha só que texto interessante. Os textos que estão em Provérbios, em Salmos, na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, também chamado de Pentateuco, que estão ali nos livros dos reis, que estão nos evangelhos, tudo é algo que está conexo, conectado. Não é algo desconexo, como eu disse aqui, mas é uma narrativa coesa que culmina em Cristo. Essa abordagem sublinha que a compreensão verdadeira de sua missão e identidade só pode ser alcançada por meio da revelação bíblica, fortalecendo a fé dos discípulos e estabelecendo a Escritura como base para o ensino cristão. Então nós vemos nos evangelhos, Jesus constantemente ele pergunta para os líderes religiosos: olha, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês na Bíblia, né? Mateus 22, 31 e 32. Zacarias se referiu ao que Deus havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, Lucas 1,70. Em seu sermão no dia do Pentecoste, Pedro disse: ora, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, Atos 1,16. Então, a Bíblia não é um livro didático de ciências. Ela não explica como dividir o átomo ou como realizar uma cirurgia no cérebro, né? Como fez Ben Carson. Contudo, faz algo muito mais significativo. Apresenta o sentido do universo e da vida. É a chave que abre a porta à luz do que nos permite enxergar. E aqui explica então aquela ilustração que é encontrada aqui na lição, no início da lição, né, na parte de sábado. Sem ela, sem a Bíblia, estaríamos no escuro, sem uma compreensão exata da existência de Deus e do seu papel no universo, da nossa origem, do significado da vida e do futuro de tudo o que existe. E para nós irmos para a parte então final, temos aqui essa pergunta de rodapé: quais verdades bíblicas a ciência, mesmo em tese, nunca será capaz de ensinar? O que você pensa sobre isso? Olha só, eu coloquei alguns pontos para que nós possamos considerar. A ciência, em sua natureza, ela é limitada, né? Limitada à observação e à análise do mundo natural. Jamais será capaz de ensinar ou de explicar plenamente algumas verdades bíblicas que eu listei abaixo. Por exemplo, a existência de Deus como Criador. A ciência pode observar as complexidades, a ordem do universo, mas não pode determinar a existência do Deus revelado na Bíblia, pois ele transcende a criação e só pode ser conhecido por uma revelação divina. Isso você e eu precisamos perceber. Outro ponto seria a natureza do pecado e da salvação. A ciência não consegue explicar a origem espiritual do pecado, sua consequência eterna ou o plano de redenção, que são revelações exclusivas das Escrituras Sagradas, não é mesmo? Isso nós podemos conhecer através da Bíblia, através da íntima comunhão com Deus. O propósito eterno da vida humana, a ciência pode até investigar como vivemos e funcionamos, mas não pode explicar o porquê de existirmos, que é glorificar a Deus e desfrutar de um relacionamento eterno com Ele. A natureza de Jesus Cristo, a ciência não pode explicar a encarnação, Deus tornando homem, a ressurreição, ou não pode explicar a divindade de Jesus, que são mistérios revelados pela fé e pelas Sagradas Escrituras. A vida após a morte, no sentido de que morremos, quem morre em Cristo pode aguardar a vinda de Jesus
e ter acesso novamente à eternidade através de Cristo, né? A ciência é incapaz de explicar o destino eterno da humanidade, que envolve o céu ou a perdição, sendo esse um campo exclusivo da revelação bíblica. A presença e atuação do Espírito Santo também, a ciência não pode compreender o trabalho espiritual do Espírito Santo que guia, que convence, que transforma o crente. E por último, a soberania de Deus sobre a história. A ciência, ela analisa eventos, mas não explica como Deus dirige a história para cumprir seus propósitos eternos. E essas verdades bíblicas transcendem o domínio da ciência porque pertencem ao âmbito espiritual e eterno, sendo então acessíveis apenas por meio da revelação divina e por meio da fé. Querido amigo e querida amiga, você tem buscado Jesus como a fonte, como a verdade, como o caminho de acesso ao Pai? Ou você por acaso tem buscado a felicidade e o caminho em outras coisas? Tem muitas pessoas que não começam o dia sem antes olharem qual é a previsão do horóscopo para aquele dia. Outras pessoas se firmam muito no que os outros dizem, ou seja, fundamentam a sua vida pelo o que o outro diz, sobre a perspectiva que os seus pais têm sobre ele, sobre a perspectiva que seu cônjuge tem sobre ele. Você não pode fundamentar a sua vida sobre previsões de horóscopos, sobre a astrologia, sobre a numerologia, sobre esses aspectos místicos, ocultistas. Se você tem feito isso, eu te incentivo a reconsiderar esses pontos e analisar que a Bíblia é a única fonte de sabedoria, é a única fonte da verdade. Jesus é a verdade, o caminho e a vida. E Ele quer te dar vida, não vida como é apresentado para nós nesse mundo, em angústias, em sofrimento, em turbulências. Não, Jesus quer dar vida e vida em abundância, vida plena, vida feliz. Se você por acaso está passando por um momento de angústia em sua vida, em um momento de crise, busque ao Senhor, não somente na crise, mas em todos os momentos, e se alegre nele e esteja com Ele. Ele satisfará os desejos do seu coração. Nós não podemos olhar para nós mesmos ou dentro de nós mesmos tentando encontrar respostas. Como poderia uma máquina dizer para que ela mesma foi feita? Somente o seu autor, somente o seu inventor poderá dizer com precisão para que ela foi criada e os melhores meios para a sua manutenção e para a sua utilidade. Deus é o nosso Pai. Ele criou você para estar em harmonia, para estar em paz. E Ele quer o melhor para você e para mim. Por isso hoje, estude mais a Tua Palavra. Por isso hoje, aproveite momentos para orar a Deus e pedir que Ele se manifeste a você através das Sagradas Escrituras. Que você sinta a paz perfeita que vem do trono de Deus e que Ele te conduza. E em vez de buscar resposta nas cartas, leia a Bíblia. Em vez de gastar tempo com aquilo que é passageiro, transitório, que você busque a verdade no Senhor. Que Deus te abençoe e nós nos encontramos na lição da semana que vem.